Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É lindo quando o Espírito Santo conduz, confirma tudo. E ele confirmou ali nas canções, aquela penúltima canção, falando que Jesus é cura sobre toda depressão, sobre todo medo, sobre toda ansiedade, mais ou menos isso, né? Olha aí, já está o tema aí. Hoje eu sinto de novo, como alguns anos atrás, eu sei que essa mensagem, em um outro formato, lá na igreja antiga, ela curou muitas pessoas, onde que eu falei de dores na alma. E foi transformador para algumas pessoas que me falaram depois. Nessa quarta-feira eu ministrei aqui sobre o paralítico que estava na Porta Formosa. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me disse: você vai agora ministrar sobre paralíticos emocionais. E já na quinta-feira eu entrei na live, quem estava na live, nós falamos sobre isso. Se você quiser entrar lá no meu Instagram, quinta-feira passada está salvo uma live sobre paralisia espiritual e emocional. Mas hoje eu quero trazer um pouco mais profundo, porque ele não tirou mais isso do meu coração desde quarta. E nós vamos entender algumas coisas que nos prejudicam quando estamos paralisados emocionalmente ou espiritualmente. Então vamos com muita calma, vamos bem devagar. E vamos ver o que o Senhor vai fazer essa noite, mas eu creio que tem libertação para essa noite. Eu creio que tem cura de verdade. Eu creio que pessoas vão abandonar remédios a partir de hoje, não vou ser eu que vou tirar. Vai ser aquele médico que deu, ele vai ver que você está bem, que você foi tratado pelo Espírito Santo e que você pode parar. Ok? Então não sou eu que vou dizer que você vai parar, mas eu creio no poder da palavra ministrada a um coração ferido, doente, que está por um momento tomando um remédio, mas que não é o teu destino para toda a vida tomar remédio. Você pode ser curado profundamente, certo? Muitas vezes nós estamos nos movendo externamente, mas estamos paralisados internamente. Você levanta, você trabalha, você vai para o culto, você faz tudo normal, da forma do cotidiano, mas internamente você sente que paralisou. Espiritualmente, emocionalmente, há uma paralisia. Nós vamos entender isso. Por exemplo, dificuldade de se conectar com Deus. Se esforça, tenta orar, tenta ouvir Deus e não consegue. Parece que é tão distante, parece que o caminho é mais longo do que uma vez. Uma vez eu logo chegava na presença de Deus, me quebrantava, logo chorava, sentia a palavra, sentia a presença, e hoje não mais. Alguns não sentem isso? Parece que o caminho é mais difícil de chegar. Muitas vezes uma paralisia emocional ela se reflete quando nós nos isolamos. Queremos estar mais isolados do que com pessoas. Nos sentimos melhor isolados. Começamos a parar. Precisamos de muletas. E estar sozinho, estar isolado, e não que um tempo de solitude não seja bom. E você tem que ter tempos de solitude, tempos de falar com Deus, de falar com você mesmo. Mas quando isso começa a ser um pouco exagerado, uma luz de alerta acende ali. Quando a gente quer fugir de certas situações e não quer enfrentá-las, e a gente vai deixando, nós homens, né? Homens, a gente vai deixando. A gente não quer resolver certas coisas. Paralisou, porque aquele que quer resolver, ele se move. Que mais? Distrações, tudo nos distrai
e você vê que não tem mais foco, você faz tanta coisa, a ponto de cansar e de cair fisicamente, mas você vê que não há um foco, parece que não acerta mais o alvo. Alguns, quem sabe, se vê, estou só na introdução aqui para você ir se achando aí. E se você disser, irmão, isso nada é comigo, eu estou bem sarado, curado, glória a Deus pela tua vida. Mas dá uma olhadinha um pouco mais, olha um pouco mais, porque esse bálsamo que está aqui é poderoso para curar. Coisas que vamos guardando ali dentro, uma ofensa, uma ferida, e vai ficando ali, a gente não vai tratando aquilo. Afinal de contas, né, somos crentes, eu sou líder, ou eu sou obreiro, né, e falar que eu tenho alguma dor na alma é até uma vergonha. Meu querido, não existe homem espiritual se estiver doente das suas emoções. Você já pensou ser liderado por um pastor emocionalmente doente? Não tem nada espiritual na vida dele que vai funcionar. Aliás, o corpo, quando você está com aquele gripão, com dor no corpo, dor de cabeça, você consegue orar? Falar com Deus, adorar a Deus? Não consegue, querido. Você vai deitar na cama, gemer e chorar. Uma gripezinha. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pai de família, um homem da sociedade dos negócios, em qualquer área, um líder, um pastor, um obreiro, que tem alguma paralisia emocional, também vai paralisar a sua vida espiritual. É uma linha muito perto uma da outra. E nós estarmos bem, corpo, alma, espírito, vai fazer com que você seja essa pessoa que vai prosperar em tudo quanto fizer. Estar de bem consigo. Vocês lembram de Elias, quando ele, não é isso que eu quero pregar, mas é um exemplo. Elias, quando ele entra para uma caverna, profeta Elias, profeta. Homem cheio de Deus. Ou não? Sujeito aos mesmos problemas que nós, sujeito às mesmas dores que nós. O grande profeta Elias. E não foi depois de uma perda, não foi depois de um vexame, não foi depois de uma vergonha, não, foi depois de uma grande vitória que Elias teve, que ele entra para dentro dessa caverna. E ele começa a se sentir sozinho, ele diz para Deus, só eu sobrei. Ele cria um vitimismo ali, e ele deseja o que, irmãos? O que? Deseja a morte. O profeta Elias. Então quem está livre de ser atacado nas suas emoções e ser abalado em todas as áreas da sua vida? Mas ele encontra lá dentro daquela caverna. Na verdade ele não encontra, Deus encontra ele. Como pode ser que está encontrando você essa noite? Elias só queria se isolar naquela caverna e queria morrer ali. E Deus o encontra, porque Deus é misericordioso. E Deus te encontra essa noite. E mesmo que você esteja ali escondidinho, ou querendo esconder essa emoção, esse sentimento, que está com uma pequena ferida, pode ser bem pequena, Deus vem ao teu encontro nessa noite e diz, ei Elias, eu quero te tratar, porque tu tem muita obra ainda para fazer. Deus o visita, Deus o renova, Deus o encontra, o tira para fora, e ele sai renovado. Vai ungir um rei ou dois, não sei, vai ungir o profeta Eliseu, e aquilo, pega isso que agora é profético, e aquilo que era para ser o fim, se torna um novo começo. Aquilo que parecia ser o fim. Como é que é uma música? Aquilo que parecia impossível. Difícil vai ser tu achar a minha nota. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. A Mara estava vendo as notas que eu estava ali. Não, Mara, não tente achar. Mas é uma verdade. Pode ser que isso que você imagina que seja o fim, pode ser um grande começo. Para Elias foi isso. Então vamos lá?
que Provérbios diz? Vamos ver a fonte, vamos ver a origem disso. Nós vamos andar um pouquinho devagar e vamos um pouquinho longe. Se tu tem muito compromisso assim, não sei, tem Fantástico ainda? Nem sei o que tem no domingo de noite. Sei o que assiste 9 horas. Se tu tem algum compromisso às 9, eu acho que vamos terminar lá pelas 9. Olha só. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque dele procedem as saídas da vida. Na outra versão diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tá, um fala de pensamento e outro fala de coração, não está fechando essa versão. Isso sempre me chamava a atenção, até que eu fui estudar e entendi que a Bíblia associa coração às emoções, porque na antiguidade acreditava-se que ela era o centro da vida e das decisões. Pensava-se que o coração controlava os sentimentos, pensamentos e intenções. Não se via o cérebro como o centro da razão. Então hoje nós temos aqui pensamento, né? A gente sabe que o pensamento é gerado na razão, no cérebro, e nós achamos aqui que o sentimento, a emoção é gerada aqui. Eles entendiam que o coração, não o órgão, esquece o órgão, tá? Que o centro das emoções é o que geravam os pensamentos. Então, por isso tem essas duas versões, mas no fundo eles estavam querendo dizer que aquilo que você pensa, que eles achavam que era com o coração, aquilo que você pensa, você deve cuidar, você deve guardar, porque é os pensamentos que dirigem a sua vida. É isso que Provérbios está dizendo. Está nos dizendo que guardar o coração é cuidar daquilo que deixamos entrar em nossa mente, em nossos olhos, em nossos ouvidos, e que vão gerar um sentimento. E aqui começa o problema. Aliás, o problema começa quando entrou, né? Olha de novo. Tenha cuidado com o que você pensa. Então eu faço uma pergunta: eu posso controlar meus pensamentos? Não? Ui, gente. Eita. Olha lá, pensa num Fuca amarelo. Quem enxergou uma Ferrari vermelha? Ninguém. Então você controla os teus pensamentos. Amém? Senão nós estamos retardados, louco, fora da gaiola. Você pode controlar teus pensamentos. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Tenha cuidado com o que você pensa. Então a Bíblia está dizendo assim: cuida o que você está pensando. Então é possível eu e você, eu estou sendo um pouco racional aqui, tá? Já vamos dar uns glórias, já vamos entrar no manto aqui, calma lá. Não, é no culto de quarta, daí culto de quarta nós falamos de milagre. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, é possível você cuidar do que você pensa. É possível. Ah, mas esse pensamento me toma. E eu sei, eu passo isso também. Só que a partir do momento que esse pensamento ruim, negativo, de desgraça, de miséria, de qualquer coisa ele vem, eu posso fazer uma escolha em pensar outra coisa. Você pode pensar o que você quiser aí agora, não pode? Quem vai te proibir? Ninguém. Você pode estar, inclusive você pode estar pensando agora no teu trabalho, você pode escolher pensar na praia, você pode escolher pensar no quê? Sei lá. Você pode escolher. Então a Bíblia está dando a receita. Cuida o teu coração, porque é dali que vão surgir, que vão proceder as saídas da vida. Olha, essa versão, a mais original ali, é lindo, né? Porque dele procedem as saídas da vida, os escapes da vida. A vida é dirigida, diz na outra versão. A direção da nossa vida está em como cuidamos do nosso coração, pensamentos, sentimentos. Guardar o coração é cuidar do que deixamos entrar, pois nossas ações refletem o que está dentro de nós. Tá, então para lá. O que eu penso vai gerar um sentimento e vai gerar uma ação. Exatamente. Você age assim porque você pensa assim, porque você sente assim.
amoroso. Ou não. A forma como a gente age é a forma como a gente pensa ser o certo. Estão me acompanhando? Agora, olha o que Provérbios 14, 22 diz. Aí a gente tem uma confusão de pensamento. A gente nem pensa no que pensa. Dá para usar essa frase? Será? Tem professor aí de português? A gente nem pensa no que pensa. E deixa o pensamento criar alguma coisa em nós. E aí vai lá e resolve com uma caixinha de... Qual é o nome? Não sei. Para dormir, para acordar, para se acalmar, para se agitar, para resolver a ansiedade, para resolver a depressão, para resolver a insônia. E então a gente trata como um remédio. E a Bíblia diz assim em Provérbios 14, 22. Provérbios diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vai vir a secar os ossos. Se puder projetar ali Provérbios 14, 22, eu acho que eu não passei para eles esse texto. Mas o coração alegre serve de bom remédio. Porém o espírito abatido, e aqui está falando tudo a mesma coisa. Pensamento, coração, teu cérebro, o que você pensa, alegre, é um remédio para a tua vida. Por isso que você vê, gente, olha só, Provérbios, eu acho que eu errei, perdão, 17, 22, vamos tentar, acho que eu anotei errado aqui. Perdão, eu acho que é 17 e 22, acho que eu anotei errado. Isso, aqui eu anotei errado também. Ó, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Gente, será que isso aqui realmente é verdade? Isso aqui é Bíblia, né? Tá na tua Bíblia. Não peguei escrito no jornal, na esquina. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você não viu aquela pessoa que é uma pessoa amarga? Ela começa a entrar num quadro clínico depressivo, toma remédio, vira câncer, vira outros problemas. Ou você pega as classes sociais. Você pega uma pessoa independente da sua classe social, bem alegre, feliz, sempre rindo de tudo. Não conhece farmácia. Para dores da alma. Vai tomar um remédio para dor que machucou o pé ou para uma gripe. Você pode pegar uma pessoa independente da classe, rico ou pobre. Aliás, muito entre os ricos. É vendido antidepressivo, ansiolítico. Sei lá, eu não me informei muito em nome de remédio. Por quê? Porque há uma tristeza muitas vezes interna que o remédio não consegue, o dinheiro não consegue comprar. E a Bíblia está dando uma receita que é de graça. O coração bem disposto, alegre, ele é remédio eficiente. Não estou nem condenando o rico nem o pobre. Eu não sei, uma vez eu cheguei num pensamento que eu acho que o pobre, né? A gente está dizendo, o pobre está sonhando e dizendo, se eu tivesse dinheiro eu ia ser feliz. E aí ele vive aquele sonho, né? E se alegrando. Só que muitas vezes o extremamente rico, ele diz, mas eu tenho e não consigo. E aí é pior. É melhor eu me iludir que o dia que eu conseguir, e eu fico naquela alegria, pensando naquilo, né? Mas imagina você dizer, eu tenho tudo, mas não consigo resolver esse problema. Só que a Bíblia traz esses conselhos, essas direções de vida, e a Bíblia não fica explicando muito ali, ó. O coração alegre é bom remédio. E a Bíblia não fica dando uma explicação científica, teológica, humana, filosófica, mas a Bíblia está dizendo, acredite por quê? E aí a gente vai lá, estuda, e eu fui pesquisar se tinha algum estudo sobre isso aí. Pois não é que achei de um crente. Achei 13 estudos, mais um de crente, daí eu peguei. Tem outros lá. Daniel Amen é um cientista cristão e ele diz assim, ó, fizeram imagem do cérebro.
com problemas emocionais, de pessoas com traumas, com problemas emocionais, e haviam interrupções no fluxo sanguíneo, e criava ali um buraco não físico, fui ler toda a matéria, vi as imagens, não vou trazer aqui porque eu não sei explicar as imagens, mas eu vi que tinha um cérebro bem, onde tinha o fluxo de sangue de uma pessoa emocionalmente normal, curada, alegre, feliz, sorridente, que não toma antidepressivo. O cérebro ele era todo parelho na circulação do sangue, e aonde haviam pessoas, isso é um estudo científico que ele fez, haviam buracos e ausência de fluxo sanguíneo e de atividades elétricas. E aí ele conclui assim, que um cérebro saudável ele ficava arredondado por completo, ativo e uniforme. E um cérebro ferido emocionalmente, ele tinha áreas ociosas e desorganizadas aqui, e acaba sendo desorganizado na empresa, nos relacionamentos, por causa desse versículo aqui, gente. Então o que nós estamos dizendo? Que o que o Provérbios escreveu há 3.000 anos atrás, já era Deus dando a receita para o seu povo, que hoje a ciência, dentro de uma grande universidade, estuda e diz, ó, se você cuidar os teus pensamentos, tiver um coração alegre, for uma pessoa feliz, de bem consigo, e você servir o teu Deus e cuidar de ti, tu vai ter isso aí tudo que a ciência descobriu agora. E a Bíblia já está ensinando. E aí você vê aquele crente lá na igreja, feliz, adorando a Deus, simples. E todo mundo pensa, como é que esse cara não tem problema? Será que essa mulher não tem problema? Não. Ele conhece o remédio. Ele conhece a presença, ele conhece a palavra, ele se alegra no seu Senhor. E isso inculca os sábios, os instruídos. Porque o crente está ali, passa dia, passa enchente, vira, e ele tem paz na guerra. Não tem um hino, Mário, que canta paz na guerra? Por aí. Paz na guerra. Ele tem paz no meio da tribulação. Estão esperando que eu vou cantar isso, eu não vou cantar. Ele tem paz no meio da tribulação, gente. Porque ele bota em prática. Ó, meu irmão, nós temos muita receita aqui que a gente não bota em prática, que a gente não usa. Aí tem que vir a ciência para explicar. Daí a gente vai lá, tem as psicólogas aí, que Deus use vocês para tudo que vocês aprenderam, mas a gente vai lá para uma psicóloga, um psicólogo explicar, ensinar tudo isso, tal e tal e tal, e a Bíblia está nos ensinando, e nós entramos na igreja, domingo após domingo, temos lá esse manual na nossa casa, a gente não descobre essas coisas, não busca. Agora tem outro, Provérbios capítulo 15, 13, receita para quem quer casar. Você quer ser uma pessoa mais atraente, mais bonita? Quer ser? Olha só. O coração alegre transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Nessa versão diz assim, ó, o coração alegre formoseia o rosto. Olha para alguém que está do teu lado, e duvido que tu vai olhar triste agora. Pelo menos dá um sorrisinho. Vê como você fica mais bonito. Vê como você fica mais bonita. Então, você quer ter um rosto muito mais bonito, a Bíblia também está dando uma receita estética. Eu estava ali pensando uma frase que fecha com isso. André, eu pensei assim, vamos ver se dá para escrever um poema. Não tem feiura que um sorriso não vença, e não tem beleza que uma amargura não estrague. Saiu fresco, que nem o Jeremias, fresquinha. Ó, pega um feinho, que nem eu, uma menininha feinha, um menino feinho, mas é alegre, é sorridente, conta causa, e está sempre feliz, ninguém nem vê a feiura dele. Porque o coração está alegre, formoseia o rosto. Agora pega uma mulher bonita, um homem bonito, carrancudo, aquela mulher azeda, ai Jesus, cruz credo, ninguém quer chegar perto. Pode ser linda, pode ser, mas se for amarga, se for fechado, não sorri para ninguém. Bom dia, o que tem de bom nesse dia? Ah, não. Como
estão as emoções dessa pessoa? Amanhã você vai lembrar que amanhã alguém vai te responder assim, que não veio no culto hoje. Você vai ver e pode ser que você vai ouvir isso. O coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre é remédio para o corpo. E o primeiro, cuida do teu coração, dos teus pensamentos. Porque dele procedem as direções da tua vida. Vamos lá. Um paralítico não consegue andar, ok? Paralítico físico, ele não consegue andar. E um paralítico espiritual ou emocional, eu vou colocar os dois juntos aqui para nós não gastar muito tempo separando tudo. Ele também enfrenta algumas crises no se mover. A pessoa que tem dificuldade, que precisa usar as muletinhas, ele não se move como uma pessoa com as pernas normais. Será que uma pessoa paralítica espiritualmente, emocionalmente, ele se move na vida como um que é sarado? Não. Ele já não tem sorriso, ele já é amargo, o seu corpo já sofre, ele dorme triste, acorda triste, ele vê o lado ruim da coisa, ele vê o copo meio vazio, quando tem meio. E eu acredito em 5 pontos. Gente, eu tenho estudado e vou falar aqui sobre isso. Desde novembro eu me dediquei bastante a estudar. Tanto é que estou fazendo pós-graduação em gestão de pessoas e comportamento humano, porque eu gosto disso. Gosto mais do que números. Não sei, acho que não. Marcos, entender de gente ou entender de número? Os dois é bom, né? Sem gente não vem números. Mas eu amo gente, eu amo isso, eu gosto de estudar isso. E de novembro para cá eu entrei para a faculdade, para a pós-graduação, e eu estudo, e eu tenho me dedicado muito a estudar identidade e propósito. Porque aqui nós vamos ver que tem ligação com isso que nós falamos até aqui. Lá no meu YouTube, lá tem séries de vídeos sobre identidade, propósito e legado. É isso que eu tentei absorver o máximo nesses últimos 6 meses. Um paralítico emocional, olha só, ele enfrenta uma crise como falta de propósito. Se eu perguntar rapidamente para você, qual o teu propósito de existência? Você sabe dizer na ponta da língua? Por que você está na Terra? É difícil, né? Eu fui me encontrar comigo mesmo, eu só estou pregando aqui o que eu já vivi. Eu fui me encontrar comigo mesmo, foi em janeiro, até que eu não defini, propósito a gente não define, tá? Desculpa. Propósito de Deus na nossa vida a gente descobre. Eu não defino o que eu quero ser. Eu descubro aquilo que Deus me criou para ser. E eu tirei tempo de oração, de estudo da palavra, e aí depois eu comecei a gravar os vídeos que está lá para você, tudo videozinho de 10 minutos. Mas se eu perguntar, qual o teu propósito de vida? Porque aqui pode estar a resposta desse desequilíbrio, dessa paralisia. A pessoa acorda para quê? Por que trabalhar? Parece que não faz sentido quando não se tem um propósito. E algumas pessoas entram nessas crises. Mas eu vou ficar a vida inteira assim. E feliz quem entra nessa crise, que daí ele acorda. Diz, opa, eu não quero ficar a vida inteira acordando de manhã, dormindo, fazer 30, 40 anos de empresa, me aposentar e morrer. Qual o propósito de eu ter passado nessa terra? O que eu deixei aqui? Pastor Anderson, ontem à noite, na nossa reunião do Ministério de Célula, foi muito feliz com a pergunta. Ele perguntou, se a comunhão familiar deixasse de existir, isso fala de propósito. Qual o propósito desse ministério? Se a comunhão familiar agora, amanhã de manhã, dissesse, ó, acabou a igreja, pessoal, não tem mais, tudo fechado, terminou a comunhão familiar. Essa igreja faria alguma falta a essa sociedade? Sim, então ela está num propósito e ela vai deixar um legado. Agora, se você deixar de existir, isso é propósito. Isso é deixar um propósito. Então, uma paralisia emocional, ela muitas vezes enfrenta a crise como falta de propósito. Deixa eu dar uma dica para você. O propósito, ele vai te levar mais adiante quando a motivação acabar.
Botei lá no meu Instagram, motivação é igual gasolina, ela acaba. Acaba ou não acaba? Ficar motivado aqui, tocando, sempre sendo bom, fazendo com excelência. Uma hora acaba essa motivação, esse ânimo. Por isso existe o propósito. Quando acaba a motivação e você tem um propósito, nada te para. Isso é saúde de quem está com o coração alegre, com o coração alinhado em Deus. Segundo, o que eu imagino que uma crise que enfrenta uma pessoa que tem uma paralisia emocional, essa pessoa depende, e aqui eu já chamo de como é que o Anderson estava pregando uns 15 dias atrás aí, e Deus deu essa palavra, mendigo emocional. Você estava pregando aqui, você falou do filho pródigo, eu vou falar deles aqui. Ali eu anotei, estava o Jeremias junto, eu disse, Jeremias, desceu fresquinho aqui agora. Essas pessoas dependem de aprovação dos outros. Tudo que ela faz, ela depende de aprovação dos outros. Está com uma paralisia emocional. É uma pessoa que vive ferido, vive ressentido, vive carente. Não vou entrar nesses detalhes, vou entrar no próximo. Tem uma identidade confusa. Então eu perguntei se você sabe o teu propósito e se você realmente sabe a tua identidade. Quem você é? E ali eu lembrei naquela noite que o pastor Anderson estava pregando. O filho pródigo, ele era aquele que saiu um mendigo carnal, né? Humano. Ele se tornou um mendigo. Ele foi mendigar comida, ele foi desejar comer com os porcos. Ele viveu uma vida terrível. Um mendigo físico. Esse é o que saiu. Mas aquele que ficou, ele era um mendigo emocional. Por quê? Porque sendo filho vivia como empregado, como servo, como escravo. Sendo filho, ele tinha problemas, paralisia emocional, espiritual, porque ele não sabia se alegrar com o seu irmão que estava voltando. Ele não sabia que tudo que o pai tinha era dele também. Ele não tomava isso por verdade. Então ele tinha uma crise de identidade, ele não tinha propósito, ele não sabia quem era. Ele vivia ferido, ressentido, depressivo. Acima de tudo que tu pensa, cuida, porque dali procede a direção da vida. Qual a direção da vida desse filho, irmão do filho pródigo? Do pródigo emocional. Qual a direção? Ele não tinha direção na vida, porque ele tinha perdido tudo isso que nós estamos falando, ferido no seu propósito, na sua identidade, esperando a aprovação, dizendo, pai, eu cuido de tudo, e nunca matou um bezerro para mim, e aí vai aquela lamúria. Imagina a amargura desse homem. Não tinha um coração, um rosto alegre, não tinha um rosto formoso, certamente não, porque ele era amargo, fechado em si. Jesus diz assim, Mateus 15:19, do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15:19, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Coisa séria isso aí, gente. Tudo nasce aqui dentro, antes. Primeiro nasce antes. E eu anotei aqui, um ato prático nasce de um pensamento. Um ato prático, o que é? Homicídio. A pessoa primeiro pensou naquilo, ela matutou aquele negócio. Ela alimentou o seu coração com aquela ira, aquela raiva, e vou matar, e vou matar. Então o prático nasceu aqui num pequeno pensamento. Adultério nasceu num pensamento. Tudo isso. Um ato prático nasce num pensamento. Atitudes certas ou atitudes erradas que tomamos antes foram apenas um pequeno pensamento. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, cuidado com o que você pensa. O divórcio que pode estar por acontecer em algum casal aqui, pode ter começado num pequeno pensamento. Ninguém acorda de manhã cedo e diz, vou me divorciar hoje. Não. Um pensamento que gerou uma atitude, que gerou uma mágoa, uma ofensa, uma falta de perdão.
por fim não tem mais como conviver junto. Vamos tratar isso antes. Eu quero te levar a pensar, esse é o objetivo da minha mensagem. Que você saia daqui pensando como está o teu coração, como estão os teus sentimentos, como está a tua alma. Tenho certeza que você não parou para pensar a semana toda. A gente faz, a gente produz, a gente corre. Como está a alma da tua esposa que está contigo? Como está o coração dos teus filhos, do teu esposo? A gente não pensa nisso. De repente acontece uma calúnia, um falso testemunho. Vamos tirar aqui roubos, imoralidade sexual, adultério, homicídio. Mas tanta coisa pequena que a gente pratica porque antes gerou um pensamento e eu não cuidei. Deixei aquele gigante crescer. Muitos anos atrás eu li em algum livro, e lembrei hoje de tarde e coloquei aqui. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Verbo é palavra, é pensamento. Então um autor disse assim: Jesus é o pensamento de Deus expresso à humanidade. Jesus é o pensamento de Deus que virou carne. E o verbo encarnou. Está vendo? Os nossos pensamentos vão se tornar, em algum momento, uma atitude prática. O pensamento de Deus para a humanidade, o verbo, estava com Deus e era Deus, se torna carne. Então, o pensamento de Deus, a luz. Isso aí que está clareando aí hoje, e amanhã cedo. Um pensamento de Deus que disse: haja luz. Nasceu dentro. E se nós temos poder de criar essas coisas ruins, ó, Jesus disse: pois do coração saem os maus pensamentos. Então eu posso dizer que do coração saem os bons pensamentos, que vão produzir ao contrário disso aqui. Em vez de homicídio, vida. Em vez de adultério, fidelidade. Em vez de imoralidade sexual, vão produzir santidade. Em vez de roubo, vão produzir o quê? Vão substituir roubo por generosidade. Em vez de falar mal, eu vou falar bem. Em vez de caluniar, eu vou defender. Isso também nasce nos pensamentos. Então eu posso controlar esse negócio. E eu também pensei, se Jesus foi o pensamento de Deus que expressou a humanidade, que materializou, o diabo também teve um pensamento um dia. Quando ele pensou em rebeldia, ele expressou para os seus amigos anjos e conquistou 33% de todos os anjos do céu. Onde nasceu aquilo? Num pensamento. Gerou um sentimento nele. E gerou uma prática de rebeldia. De se rebelar contra alguém que era maior que ele. Aí ele veio. E se deu certo lá, vamos testar em Adão e Eva. E o que ele vem e faz? Colocou um pensamento em Eva. Colocou uma dúvida. Deus disse, né? Que se tu comer vai morrer. Não vai morrer. Ela só levou a mão para comer a fruta depois que ela tinha pensado, sentido, e aí ela agiu. Meu irmão, está entendendo que tem muita coisa na tua vida, profissional, relacional, financeiro, ministerial, que não vai, porque você está com alguma paralisia em algum dos teus sentimentos, emoções. Alguma coisa está corrompida. Ah, irmão, está indo, então está tudo certo. Então tá bom, glória a Deus por isso. Mas se não está, meu querido, se não está, o mesmo que fere, cura. A Bíblia diz: o Senhor abre a ferida e Ele a sara. Se Deus tem poder por essa palavra, de tirar aqui do nosso coração algumas coisas que nós não estávamos pensando, e ver que realmente alguma área da minha vida está paralisada, Ele tem poder com essa mesma palavra de sarar a nossa vida. E de mudar os nossos pensamentos. E de nos ajudar nisso que pode ser a nossa fraqueza. E assim como o diabo conseguiu
no primeiro casal. Deu certo. E não é até hoje que ele está aqui falando e dizendo que não dá, colocando desejo, colocando o que mais? Rebeldia, negativo, não sei o que você é atacado. Eu não sei como Eva, o que você escuta dele. Eu sei o que escuto. E um dia o Senhor me deu entendimento, se a palavra de Deus é uma espada, diz que a palavra é a espada, né? Então conhecer a palavra, estamos começando a entrar na solução, amém? Se tu identificou alguma coisa aí que precisa tirar as muletas para nós botar para andar, te falta o quê? Qual o remédio que falta que vem do teu coração? Como é que está o teu rosto? Como é que está o teu sorriso? Tuas atitudes? Todas as áreas da tua vida. Parte tudo dali de dentro. Conhecer a palavra é saber usar a espada. Imagine que isso aqui é uma espada. E eu conheço cada palavra, cada promessa. Foi isso que Jesus usou. Quando o diabo vem e diz assim: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus conhecia a espada. E ele diz, eu imagino Jesus dando um golpe de espada assim: nem só de pão viverá o homem. E vai indo, e vai lutando, com a espada, com a palavra. Meu irmão, se você pegar só isso aqui desse culto dessa noite, eu tenho certeza que a tua vida transforma de forma exponencial e nunca mais vai ser a mesma. Se hoje à noite, se amanhã de manhã, se terça-feira, o diabo vier nos teus pensamentos e colocar um pensamento, você usar a palavra, você usar a espada e golpeá-lo, não tem emoção e sentimento que vai ficar paralítico. Você vai se mover. E ele vai tentando Jesus. Mas então aí também diz, meu irmão, era briga de espada com espada, os dois conheciam a palavra. Então pula daí, que os anjos vão te guardar, e vinha outra espada. Não vou tentar o meu Deus, também está escrito. Meu querido, imagine você no dia a dia, andando, golpeando e golpeando, porque tem dias que ele vem mesmo. Tem dias que ele fala na nossa cabeça, tanta coisa. E você já nem se vê mais filho de Deus. Isso aqui estava em jogo aqui. Ele já tinha usado com Adão e Eva e deu certo. Agora ele vem em Jesus, o segundo Adão. Ele vem no segundo Adão. E ele tenta ferir a identidade. Olha só. Aí Adão e Eva pecaram. E o Senhor que se encontrava com Adão toda a viração do dia vem no jardim. Adão, onde tu está? E Adão diz, Senhor, eu me escondi. Estou aqui porque eu estou nu. Agora essa pergunta aqui, meu irmão. Aí Deus diz assim, ó: quem te disse que você está nu? Deus não está perguntando o que ele fez até aqui. Deus não está perguntando por quê. Deus está perguntando a fonte da informação. Quem definiu a tua identidade? Quem disse que você está nu? Nu, identidade e pecado. Era isso que ele estava dizendo para Deus. Pequei, sou um pecador. Não sou mais filho, não sou mais digno. E Deus pergunta, quem disse isso para você? Deus vai direto e questiona, quem é que está falando que você é? Ei, meu irmão, quem é que está falando que você é? Quem está falando nos teus pensamentos se você é derrotado, se você não consegue, se você não pode, que você não vai dar certo, que o teu ministério fracassou, que você entrou em falência? Ei, quem está dizendo esse negócio? Deus ainda ecoa aqui hoje, quem está dizendo isso? Se é ele que está dizendo, esse demônio, que é o mesmo que agiu lá no jardim, meu querido, pega a espada. E o que você vai dizer para ele? Lembra de Mateus capítulo 3? O céu se abriu. Uma pomba veio sobre ele. E uma voz se ouviu uma voz diga de novo. Uma voz do céu. E diz,
esse é meu filho. Esse é meu filho. Esse é meu filho amado. Meu irmão, você podia dar um glória a Deus? Ah, mas é difícil, hein? Isso. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele disse para Jesus, ele disse para você. Ele disse para mim. E quando o diabo vem dizer, você pecou, você está nu? Não! Eu ouvi alguém dizer que eu sou filho amado e ele tem prazer em mim. Aleluia! Não deixe ele ferir a sua identidade, porque dali vai proceder tudo que você vai ser na vida. Levanta a cabeça, meu irmão. Use a palavra. Use a promessa, diga, rebata. O diabo pode bater a semana inteira, você tem que rebater a semana inteira. Não diz a Bíblia, resistir o diabo e ele vai fugir. Agora a gente vai aceitando. Quantos entraram aqui ouvindo vozes e coisas que estão definindo a tua identidade que não é verdade? Quem está definindo a nossa identidade? Quem está colocando medo, depressão? Ai, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou isso, aquilo. Você já aceitou essa nova identidade? Ah, irmão, mas eu tenho. Bom, já mudou um pouco. Agora começa a dizer, eu sou o filho amado de Deus, eu sou curado. Porque se a Bíblia está dizendo que o que procede do nosso coração, pensamento, da nossa mente, é o que vai direcionar a nossa vida, então tu tem poder nas tuas palavras. Quando você declara, daqui a pouquinho você vai criar essa realidade para a tua vida. Diz a Bíblia, se você crê que recebeu, receberá. Você já tem na frente isso, a Bíblia está dizendo, se você crê que recebeu, receberá. Então primeiro eu creio que recebi. Eu creio num avivamento dessa cidade e ele virá. O nosso pastor crê há 50 anos e ele virá. Porque creu, receberá. E ainda que aquilo que Deus diz a nosso respeito não esteja se manifestando agora, você ainda não está sendo aquilo que Deus disse, continue declarando e acreditando, e você se tornará esse aí. Esse homem, essa mulher que Deus está falando que é. Ó, como todo paralítico, um paralítico emocional. Eu estou tratando aqui de emoções porque a tua identidade está ali dentro. Ferida na identidade. Ele tem dificuldade para muitas coisas, assim como uma pessoa que tem uma certa limitação no seu corpo. Ele tem problema nos seus relacionamentos. Ou os seus relacionamentos são quebrados ou superficiais. Isso envolve matrimônio e amizade. Uma pessoa com paralisia em alguma área emocional é uma pessoa com relacionamentos quebrados ou superficiais. Porque ela se torna carente e desconfiada. Não consegue ser amigo, não consegue confiar, está sempre armado, sempre desconfiando. Vive esperando que os outros valorizem ela, mas não consegue valorizar ninguém. Interpreta tudo como se fosse uma rejeição ou injustiça. Sempre eu sou a vítima. É injusto, estão me rejeitando. Segundo, estou falando o que não consegue fazer uma pessoa com paralisia emocional. Falta de iniciativa e coragem. Tem medo de tentar. Tem medo de errar e tem medo de ser rejeitado. Uma pessoa que tem uma paralisia em certa área emocional, ela não consegue tentar, ela tem medo de errar e ela tem medo de ser rejeitado. Perde oportunidade no trabalho, no ministério, na vida pessoal, no seu crescimento. Por causa do medo. Medo paralisa. Bota uma faca em alguém, a pessoa... E esse ainda é o medo bom, né? Que nos salva. Mas essa pessoa que tem alguma falha, ela tem medo de ser rejeitado. Um dia
Alguém disse assim, a pessoa que muitas vezes tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. E aí ela se retrai. Ela se tranca. Ela tem medo de falhar. Terceira coisa que uma pessoa com paralisia não consegue fazer, ou tem dificuldade de controlar as suas reações. Reações explosivas ou muito retraídas. Ou se explode por qualquer coisa, ou se cala e guarda rancor de tudo. Agora tu imagina um casal assim, um tem uma coisa, outro tem outra. É ruim, gente. Por isso nós vemos divórcio, depressão, suicídio. Quem sabe não é nem interessante para alguns que eu estou falando aqui, mas eu sei que se hoje à noite, uma pessoa sair, alinhar os seus pensamentos e disser hoje à noite, eu entendi, eu vou mudar. E vencer algum medo, depressão, ressentimento, explosão. Gente, eu já ganhei a noite. Uma alma, se uma só. Eu vou descer. Eu quero falar de alguns sinais de alerta e nós vamos orar. Alguns sinais para você ficar alerta ali, ó. Se isso está acontecendo contigo. E nós vamos orar hoje. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de quando um amigo estende a mão e te ajuda. E é isso que nós vamos fazer essa noite aqui. Nós vamos fazer um ato profético depois. Agora esses sinais, meu irmão. Eu acho que nunca vivemos uma era de tanto suicídio. Nunca. Primeiro sinal. Isolamento ou carência extrema. Você se isola, não quer comunhão, não tem comunhão, extremamente carente, se sente o último, excluído de tudo. Será que é verdade mesmo que é excluído de tudo? Quem de nós não passou por isso já? Eu já me senti excluído. Muitas vezes. Outro sinal, o coração endureceu. Você não ouve mais ninguém, nem nada. Não quer ouvir. As emoções são confusas, ora lá em cima, ora lá embaixo. Incapacidade de celebrar o outro. Eu lembro de um texto que diz, alegrai-vos com quem se alegra e chorai com quem chora. Essa pessoa que tem uma falha ali, ela chora com quem se alegra e se alegra com quem chora. Se alguém conta uma desgraça, ela fica feliz. Perdi algo lá, a pessoa fica feliz, porque ela não perdeu. Ganhei uma promoção, algo assim, ela fica triste porque ela não ganhou. Está com um problema no coração. Desconfiado, já falei. Sensação constante de injustiça, sempre eu, tudo eu, porque eu, só comigo, com os outros não. Espera dos outros aquilo que só Deus pode dar. Aqui é forte, gente. Quando nós esperamos de alguém aquilo que só Deus pode dar, vai entristecer o coração. Porque tem coisas que os homens não conseguem resolver. Então, se um desses sinais, algum desses, uma dessas coisas, tem te rondado, tem te cercado, tem em algum momento tomado conta de você, hoje à noite nós vamos orar. E o que nós vamos fazer? Próximo. Qual o caminho para essa cura? Primeiro, acho que ficou bem claro aqui. Descubra a tua verdadeira identidade. Quer um tema de casa? Pega um papel e caneta e começa a buscar quem tu é. Quem tu é. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois, e ali diz o que tu é: geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz assim: você que não era, vós que não eres povo de Deus, agora são povo de Deus. Identidade, meu irmão. Descubra. Esse é o caminho da nossa cura. O diabo não vai poder mais contra quem sabe quem é. Outro, ponto 2. Libere perdão. Eu não precisava falar isso na igreja, né? Perdoe. Ah, mas errou comigo. Sim, só para quem é novo aqui. Quem é velho já deve saber isso. O perdão é algo que você dá para alguém que não tem como pagar o que te fez. Então quando alguém diz: ah, mas tu não sabe o que essa pessoa me fez. Sim, por isso existe o perdão. Se ela tivesse como pagar, você não precisa perdoar. E aí você vai lá e ora o Pai Nosso: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos ofender. Então faça dessa oração uma verdade. Libere perdão. Se você não liberar perdão, não importa se a pessoa já morreu, está viva, ou o que aconteceu, se você não vê mais ela, se tem uma mágoa no teu coração de alguém ou de alguma coisa, libere agora, hoje à noite. Vai curar você. Vai ser bom remédio para o teu corpo. Vai dar formosura no teu rosto. 3. Descubra o seu real propósito. Para que? Esse tema de casa. Identidade e propósito. Para que eu estou na terra? Eu descobri em 3 versículos. Não vou te contar, vai pesquisar. Por que Deus me criou? Por que agora Ele me salvou? O que Ele tem através da minha vida? Ah, meu querido, não tem sono. Quando termina a motivação, o propósito ainda continua ali. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. 4. Renove a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação. Tem que renovar, irmão. E muitas vezes passar pelo processo de renovação da mente envolve se afastar de algumas coisas. Pessoas, lugares, palavras. Eu comecei a deixar de seguir, já não tenho TikTok, não olho Facebook, Instagram para trabalho, e estou tentando deixar de seguir tudo que não me edifica. Não quero ouvir certas coisas, não quero sentar com certas pessoas, porque eu quero transformar. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Nessa renovação constante da nossa mente. O que eu leio, o que eu escuto, o que eu assisto, vai transformando a mente, vai começar a pensar uma coisa diferente. Irmãos, sabe o que é mais fantástico que eu estou vendo aqui? Tem sorriso no rosto de muitos que estavam tristes no início do culto, porque começaram a ver uma perspectiva de uma nova vida. É ou não é verdade? Tá vendo como as tuas emoções reagem ao que você pensa? Tu começou a ver quem tu é. Oh, glória a Deus! Eu vi aqui alguns rostos que eu olhei antes, estavam apagados. Porque você começou já a ir pensar quem tu é, você começou, já liberou perdão, você começou a tentar achar teu propósito, renovar a tua mente, o teu rosto começou a mudar. Tem 4 pessoas aqui que eu tinha olhado antes e o rosto mudou. 5º, acho que é o último. Não tem outro remédio mais poderoso que esse aí. Pode tirar foto, pode publicar no Instagram, marca a igreja lá amanhã, marca eu também, marca os parentes, marca todo mundo. Usamos esse negócio aí. Imagina Pedro, imagina Joãozinho, 18, 19 anos, e o Tiaguinho, irmão dele, com celular na época. Eles iam filmar tudo que Jesus fez. Então não é do diabo, não. É do diabo quando... sabe, né? Alimente-se da presença, oração e palavra. O que Jesus venceu o diabo? Oração e palavra, irmão Paulo. Palavra, palavra, oração, palavra. Ó, a minha geração, 40 para baixo e 1 para baixo, quase 2 já. 40 e poucos para baixo é uma geração fraca na palavra. Esses irmãos aí calejaram o joelho orando e lendo Bíblia, só Bíblia. Não tinha estudinho devocional, Café com Deus Pai. Glória a Deus por aquele livro. Mas limita só naquilo ali da página do dia. Continue fazendo, tá?
mas vai ler a Bíblia também. E aí pega esses irmãozinhos de cabelo branco, essas irmãzinhas do coque, elas sabiam e elas sabem usar a espada, porque elas conhecem o poder, e elas sabem cada golpe que essa espada dá. Quando o diabo vem e diz para uma vovozinha dessa, teus netos estão perdidos. Não, a minha casa, a minha geração tem uma promessa. Está lá em Atos capítulo tal, versículo tal. Golpes de espada no diabo, oração e palavra. 15 minutos por dia, dá para nós combinar aqui hoje à noite? Vamos tirar 15 minutos do quê? Não sei, tira lá. Falei quarta-feira aqui. Muitas vezes 11h30 ou meia-noite eu vou orar. E aí eu durmo. Eu me culpava muito por isso. Aí um dia uma mulher disse, tem coisa mais bonitinha que tu não gosta que teus filhos dormem no teu colo? Não sei se ela me estragou ou me arrumou, irmão. Tem coisa mais bonitinha quando um filho dorme no colo do pai. Então Deus gosta que tu dorme no colo dele. Irmão, agora eu chego e durmo antes. Ô Deus, vamos dormir no teu colo um pouquinho. E daí eu oro. Mas eu me sentia culpado porque eu dormia. Mas eu tô lá. Daí a pouco eu acordo, 00:30, eu penso, meu Deus, orei 5 minutos e dormi 25. Mas irmão, dá 15. Vamos combinar 15 minutos até domingo que vem para mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos, renovar nossa mente, descobrir nossa identidade, ler a palavra. Lê no papel, anota, rabisca, risca. Tem um estudo científico de quem anota com mão e caneta, aprende e absorve não sei quantas vezes mais do que no digital. E agora nós vamos ficar em pé. E nós vamos fazer algo aqui. Tem muito obreiro aqui no meio, em toda a igreja. Toda a igreja. Lá atrás, o pessoal da porta, lá atrás, presta atenção, nós vamos fazer o seguinte. Num ato profético, todos vão fechar os olhos, baixar a cabeça. Já estamos encerrando. Tá valendo a pena, irmãos? Ok? Identificou alguma coisa aí? Tá. E nós vamos fazer o seguinte. Todos de cabeça baixada. Vamos sentar, desculpa. Vamos sentar. Igual quarta-feira deu certo. Última vez vou fazer isso, depois outra vez não faço mais. Mas estou sentindo de fazer agora. Podem sentar todos de novo, baixa a cabeça, te alinha no teu banco, bota um pensamento no teu coração daquilo que você quer transformar, mudar. E nós vamos cantar aquela canção, Teu Nome é Cura, sobre toda a depressão, será que daria? Pode ser? E nós vamos hoje largar aquelas muletas ali, ó. Quem está paralítico, emocional ou espiritual, hoje chegou o dia da virada. Olhos fechados, aonde tem um obreiro perto, lá no fundo, o pessoal da porta me ajuda e fiquem de pé ali atrás. Todo mundo da porta nos ajude. E se você sentir que você quer vir à frente para nós orar com você e alinhar essa identidade, as vozes que você ouve, baixa a cabeça, fecha os olhos e me escute. Se você quer vir à frente para nós orar com você, você só vai levantar a mão. Alguém vai chegar em você e vai te tomar pela mão, aí tu abre os olhos, e vai te trazer na frente, como um sinal de dizer, eu estou contigo. Vai ser um ato profético para você entender psicologicamente que essa mão que está te pegando já é parte da cura das emoções, que você não está sozinho. Pode que esse irmão não vai te ver na semana, mas é Deus levando essa mão até você e te trazendo para perto. Não diz a palavra que o Senhor nos toma pela mão e nos levanta? Então todos com os olhos fechados. E eles vão cantar. O pessoal lá de trás vão pegar um após o outro. Um após o outro. Os obreiros podem nos ajudar também, né? Os obreiros podem ajudar. Fiquem nos corredores. Vamos fazer isso. Quando alguém levanta a mão, um obreiro vai te pegar pela mão e vai te trazer na frente. E os pastores vão orar. Se você é um pastor, quando trouxer, já ora com essa pessoa. Com calma, todo mundo nós vamos orar que quiser. Ok?
Ok? Feche teus olhos, baixa tua cabeça.